Olá, bem-vindos a este módulo educacional sobre proteção de dados pessoais como direito fundamental. Vivemos em uma era onde nossos dados pessoais são constantemente coletados, processados e compartilhados. Cada clique, cada compra, cada movimento que fazemos no mundo digital deixa um rastro de informações. Mas vocês já pararam para pensar: quem tem controle sobre esses dados? Hoje vamos explorar como a proteção de dados evoluiu de uma simples preocupação com privacidade para se tornar um direito fundamental reconhecido constitucionalmente. Vamos entender os fundamentos históricos e jurídicos que sustentam esse direito e sua importância crucial no cenário contemporâneo. Este não é apenas um tema técnico ou jurídico, é uma questão que afeta diretamente a dignidade humana e nossa autonomia individual na sociedade digital. Para começarmos nossa jornada, precisamos entender por que a proteção de dados se tornou tão importante. A tecnologia, sem dúvida, trouxe benefícios extraordinários para nossas vidas. Podemos nos conectar instantaneamente com pessoas do mundo todo, acessar informações em segundos e ter serviços personalizados. Mas existe um lado sombrio nessa evolução digital: a vigilância digital. Somos constantemente monitorados por algoritmos sofisticados que coletam nossos dados para tornar nossas ações previsíveis e muitas vezes manipuláveis. Empresas sabem mais sobre nossos hábitos do que nós mesmos e usam essas informações para influenciar nossas decisões de compra, nossas opiniões políticas e até mesmo nossos relacionamentos. É aqui que o direito precisa entrar em ação. Não podemos simplesmente aceitar que a tecnologia avance sem limites. O direito deve atuar de forma proativa e eficaz para garantir que os direitos humanos e fundamentais sejam preservados, mesmo diante dos avanços tecnológicos mais impressionantes. Agora, é importante entendermos que a preocupação com a proteção de dados não surgiu ontem. Na verdade, ela tem raízes históricas profundas, muito antes da era da internet. O primeiro grande marco foi em 1976, quando a Constituição da República Portuguesa se tornou a primeira do mundo a reconhecer expressamente a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Foi um momento revolucionário no direito constitucional. 2 anos depois, em 1978, a Constituição espanhola seguiu o mesmo caminho, incluindo no artigo 18 a garantia do direito à honra, intimidade pessoal e familiar. Mas o passo mais significativo veio no ano 2000, quando a Espanha promulgou a Lei Orgânica 15.999, elevando definitivamente a proteção de dados ao patamar de direito fundamental autônomo. Vejam como essa evolução foi gradual, mas consistente. Cada país foi reconhecendo, aos poucos, que proteger dados pessoais não é apenas uma questão de privacidade, mas uma necessidade fundamental para preservar a dignidade humana em uma sociedade cada vez mais informatizada. Para compreendermos completamente como a proteção de dados se tornou um direito fundamental, precisamos entender dois conceitos jurídicos essenciais: fundamentalidade material e fundamentalidade formal. A fundamentalidade material foca na essência, na importância intrínseca dos direitos. São aqueles direitos inerentes à dignidade humana e a uma sociedade justa. Mesmo que não estejam expressamente escritos na Constituição, eles merecem proteção porque são fundamentais para a condição humana. Já a fundamentalidade formal refere-se ao reconhecimento explícito de um direito em documentos legais superiores, como a Constituição. Quando um direito está formalmente reconhecido na Constituição, ele ganha status jurídico especial e proteção reforçada. A proteção de dados pessoais possui ambas as fundamentalidades. Materialmente, porque é essencial para a dignidade humana na era digital. Formalmente, porque foi incluída expressamente na Constituição Federal Brasileira através da Emenda Constitucional número 115 de 2022. Isso significa que a proteção de dados não depende apenas da boa vontade do legislador. Ela é um direito constitucional com proteção máxima. Agora que entendemos o que torna um direito fundamental, vamos ver quais são as características especiais que eles possuem em nossa Constituição Federal. O primeiro elemento é a aplicabilidade imediata. O artigo 5º primeiro da Constituição Federal de 1988 é muito claro: as normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Isso significa que elas não dependem de lei posterior para serem eficazes. No momento em que a Emenda Constitucional número 115 de 2022 incluiu a proteção de dados no artigo 5º Lux, esse direito passou a valer imediatamente. O segundo elemento são as cláusulas pétreas. Direitos fundamentais não podem ser excluídos da Constituição, nem mesmo por emenda constitucional. É uma proteção contra retrocessos.
Uma vez que a proteção de dados foi incluída como direito fundamental, ela não pode mais ser retirada da Constituição. Imaginem a importância disso. Significa que, mesmo que mude o governo, mesmo que mude a maioria no Congresso, a proteção de dados como direito fundamental está blindada constitucionalmente. É uma conquista permanente para a sociedade brasileira. O Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta corte, desenvolveu duas garantias fundamentais para proteger os direitos constitucionais, e elas se aplicam integralmente à proteção de dados. A primeira é a garantia do núcleo essencial. Mesmo que um direito fundamental seja regulamentado por lei, essa regulamentação não pode esvaziar ou comprometer seu núcleo essencial, aquela parte irredutível do direito. Por exemplo, uma lei pode estabelecer procedimentos para o exercício da proteção de dados, mas jamais pode tornar esse direito inútil ou inviável na prática. A segunda garantia é o princípio da proporcionalidade. Qualquer restrição a um direito fundamental deve ser adequada, necessária e proporcional. O STF utiliza este princípio para balancear direitos em conflito. Na proteção de dados, isso significa que quando houver conflito entre a proteção de dados e outros direitos, como liberdade de expressão ou segurança pública, o judiciário deve aplicar o teste da proporcionalidade para encontrar o equilíbrio adequado. Essas garantias asseguram que a proteção de dados não seja apenas uma promessa no papel, mas um direito real e efetivo. Uma das características mais poderosas de um direito fundamental é que ele funciona como uma cláusula geral. Mas o que isso significa na prática? Uma cláusula geral é uma garantia ampla e abrangente que permite buscar proteção judicial mesmo quando não há lei específica para determinada situação. É como ter um guarda-chuva jurídico que protege em situações não previstas especificamente pelo legislador. No caso da proteção de dados pessoais, isso é revolucionário. Significa que os cidadãos podem buscar tutela judicial sempre que seus dados sejam indevidamente tratados, mesmo que não exista uma lei específica para aquela situação particular. Por exemplo, imagine que surge uma nova tecnologia que coleta dados de uma forma nunca vista antes, e ainda não existe lei específica regulamentando essa coleta. Com a proteção de dados como direito fundamental, a pessoa pode ir ao judiciário e pedir proteção baseada diretamente na Constituição. Isso garante que o direito à proteção de dados seja dinâmico e se adapte às constantes inovações tecnológicas, sem depender da velocidade do poder legislativo. É importante entendermos que, embora os direitos fundamentais tenham uma base universal, sua aplicação pode variar entre países e contextos específicos. Vamos ver alguns exemplos práticos. A liberdade de expressão, por exemplo, é quase absoluta em alguns países como os Estados Unidos, mas em outros, como a Alemanha, há restrições severas a discursos que incitam o nazismo ou negam o Holocausto. Cada sociedade define seus limites com base em sua história e valores. O direito à greve também varia significativamente. Alguns países exigem aviso prévio, outros proíbem greves em setores essenciais como saúde e segurança pública. Na proteção de dados, vemos variações interessantes. A LGPD brasileira, o GDPR europeu e a CCPA da Califórnia compartilham princípios básicos, como transparência e consentimento, mas diferem em detalhes como escopo de aplicação, direitos específicos dos titulares e valor das penalidades. Essa variação não diminui a importância universal da proteção de dados. Na verdade, mostra como cada sociedade está buscando o melhor caminho para proteger seus cidadãos na era digital, respeitando suas particularidades culturais e jurídicas. Chegamos a um ponto crucial da nossa discussão: a evolução da proteção de dados de uma simples extensão do direito à privacidade para um direito autônomo. Tradicionalmente, quando falávamos de proteger informações pessoais, sempre relacionávamos isso ao direito à privacidade, ou seja, ao direito de ser deixado em paz, de não ter a vida privada invadida. Mas a realidade digital mostrou que isso não é suficiente. A proteção de dados possui características e finalidades próprias que vão muito além da simples não intromissão na vida privada. A autonomia se justifica pela complexidade e pelo volume extraordinário de informações pessoais que são coletadas, processadas e compartilhadas na era digital. Hoje, nossas informações são usadas para criar perfis comportamentais, influenciar decisões, segmentar mercados, e até mesmo para tomadas de decisão automatizadas que podem afetar nossas vidas. Isso exige uma proteção específica que vai muito além do conceito tradicional de privacidade.
Não se trata apenas de manter informações em segredo, mas de garantir controle sobre como essas informações são usadas, por quem, para que finalidade e por quanto tempo. E isso nos leva ao conceito mais importante de todo o nosso estudo, a autodeterminação informativa. A proteção de dados pessoais foca no controle que o indivíduo tem sobre suas próprias informações. Esse conceito é conhecido como livre autodeterminação informativa ou informacional. Mas o que isso significa concretamente? Significa que você, como titular dos dados, deve ter o poder de decidir sobre o uso, acesso e circulação de suas informações pessoais. Você não deve ser um mero objeto passivo da coleta de dados, mas um sujeito ativo com poder de decisão. Este princípio fundamental garante que você possa saber quais dados são coletados sobre você, entender como esses dados são usados, decidir se autoriza ou não essa coleta e uso, corrigir informações incorretas, solicitar a exclusão quando apropriado, portar seus dados para outro serviço. A autodeterminação informativa é a base de todos os direitos específicos previstos na LGPD e em outras leis de proteção de dados ao redor do mundo. É o que transforma você de objeto em sujeito da era digital. Para exercer a autodeterminação informativa, primeiro precisamos entender o que exatamente são dados pessoais. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, dados pessoais são qualquer informação relacionada a uma pessoa física identificada ou identificável. Vamos desmembrar essa definição. Pessoa física identificada é aquela que pode ser diretamente reconhecida através de um dado específico. Por exemplo, se eu tenho seu CPF ou seu nome completo, posso identificá-lo diretamente. Pessoa física identificável é aquela que pode ser identificada indiretamente, através de um conjunto de dados ou pelo cruzamento de informações. Por exemplo, se eu sei que alguém é homem, 35 anos, engenheiro, mora no bairro X da cidade Y, mesmo sem o nome, posso conseguir identificar essa pessoa específica. Essa definição é propositalmente ampla porque a tecnologia está constantemente criando novas formas de identificar pessoas. Dados que parecem anônimos hoje podem se tornar identificadores amanhã quando cruzados com outras informações. É importante entender que qualquer informação que possa levar à identificação de uma pessoa é considerada dado pessoal e, portanto, protegida pela lei. Agora vamos tornar isso mais concreto com exemplos práticos. A LGPD esclarece que dados pessoais incluem todas as informações que podem ser utilizadas para identificar direta ou indiretamente uma pessoa. Os dados de identificação são os mais óbvios: nome, CPF, RG, passaporte, título de eleitor. Estes permitem identificação direta e imediata. Os dados de contato incluem endereço residencial e comercial, telefone, e-mail, redes sociais. Mesmo um e-mail pode ser suficiente para identificar alguém. Temos também os dados pessoais no sentido estrito: data de nascimento, estado civil, profissão, escolaridade, renda, histórico de compras, preferências, opinião política. Os dados online são especialmente importantes hoje: endereço IP, cookies, histórico de navegação, localização GPS, dados de uso de aplicativos. E não podemos esquecer dos dados biométricos: impressão digital, reconhecimento facial, íris, voz, DNA, que são únicos e permitem identificação absoluta. O que é impressionante é perceber como nossa vida digital gera constantemente dados pessoais, muitas vezes sem que percebamos. É importante compreendermos que a LGPD não surgiu do nada. Ela faz parte de um ecossistema jurídico mais amplo de proteção de dados no Brasil. O Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/2014, foi um precursor importante. Ele estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, criando bases para a proteção da privacidade online. A Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, contém dispositivos importantes sobre a proteção de informações pessoais em poder do Estado. Ela estabelece que dados pessoais obtidos pelo governo não podem ser divulgados, exceto em situações específicas previstas em lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, já estabelecia a proteção integral de crianças e adolescentes, incluindo sua privacidade e imagem. Isso foi fundamental para criar uma base jurídica de proteção especial aos menores. Essas leis criaram um ambiente jurídico favorável e prepararam o terreno para a LGPD. Elas mostram que a preocupação brasileira com a proteção de dados não é recente, mas vem se desenvolvendo gradualmente ao longo das décadas.
Além das leis específicas, outros instrumentos jurídicos também contribuem para a proteção de dados no Brasil, criando um sistema integrado de proteção. O Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848/1940, foi atualizado para incluir crimes relacionados à violação de privacidade, como invasão de dispositivo informático e interceptação de comunicações. Isso significa que certas violações de dados podem resultar em prisão, não apenas multas administrativas. O Código Civil, Lei nº 10.406/2002, aborda os direitos da personalidade, como vida privada, honra e imagem. Esses dispositivos servem como base para ações de indenização quando há violação de dados pessoais que causem danos morais ou materiais. A Lei do Cadastro Positivo, Lei nº 12.414/2011, regula especificamente a formação de bancos de dados com histórico de pagamentos de consumidores, estabelecendo regras claras sobre como essas informações podem ser coletadas e usadas. A sinergia entre todas essas leis cria um ambiente jurídico muito mais robusto para a proteção de dados no Brasil. Não se trata apenas da LGPD isoladamente, mas de todo um sistema legal integrado que oferece múltiplas camadas de proteção aos cidadãos. Chegamos ao final da nossa jornada retornando ao conceito mais fundamental, a livre autodeterminação informativa. Este é o princípio mais importante e abrangente da proteção de dados. Ele vai além de todas as regras técnicas e procedimentais. É a essência filosófica e jurídica de todo o sistema de proteção. A autodeterminação informativa confere ao indivíduo o direito de ter controle sobre o fluxo de suas informações pessoais. Isso significa poder decidir quando, como e por quem seus dados são coletados, armazenados, processados e compartilhados. É fundamentalmente sobre dignidade humana. Na era digital, nossa dignidade está intrinsecamente ligada ao controle que temos sobre nossas informações. É a capacidade de dispor sobre si mesmo no ambiente informacional. Este princípio garante que você não seja meramente um objeto de coleta de dados, mas um sujeito ativo com poder de decisão sobre sua própria informação. É o que torna a proteção de dados um verdadeiro direito fundamental.